Treino científico versus treino old school. Só um deles é o treino certo de verdade. Ou pelo menos é o que um monte de gente fala pra você. Enquanto não. Esse pessoal é chato, hein, mané? Meu Deus do céu, mané. Nem na academia dá pra fugir dessa mentalidade de culto que assombra todos os cantos da internet. Se você é novo nesse mundo de musculação e vai pesquisar sobre um treino no YouTube, tu ou vai ver um maluco que injetou tanto anabolizante que já não dá nem pra falar mais que ele tem sangue correndo nas veias, dizendo que você é frango, você levanta pouco peso, você tem que pegar o que ele acha que é um peso legal. Ou tu vai ver outro maluco que é tão bitolado nesse mundo científico e nos ganhos que ele tem por semana, que ele mede até a quantidade de cabelo que ele ganha por dia. Porque, né, amigão, se você não tem uma planilha no Excel dedicada só ao tamanho do seu bíceps, você tá treinando errado. E hoje eu tô aqui pra dar os meus 2 centavos, porque como vocês estão ligados, eu adoro esse mundo de academia e de musculação, eu sendo uma pessoa que treina consideravelmente e gosto de quando em quando me meter no assunto pra esclarecer um pouco as coisas sem ser muito enviesado pra nenhum lado. Mas, mano, eu acho que a esse ponto eu não preciso nem lembrar vocês que hoje, às 3 horas da tarde, tem live lá na Kik. Meu Deus! Eu não estarei apenas falando dos últimos assuntos da internet que não vão mudar nada na sua vida, mas você, como fofoqueiro que é, tá morrendo de vontade de saber. Eu sei, eu também sou assim. Como a gente vai estar batendo uma gameplay épica de Deadlock. E se você viu a minha última live de Elden Ring, onde a gente jogou Deadlock, você sabe o player que eu sou. Beijo, vai tomar no teu cu, eu não vou te honrar de volta. Nossa, nem fudendo. Gente fina. Mas bom, espero vocês lá na live e agora vamos entender o que tá acontecendo. O que me deu o pontapé de falar disso, já que esse é um assunto que eu tenho em mente fazer há um bom tempo, foi depois que esse vídeo aqui foi postado. Por mais que no título do vídeo dele ele tá sendo bem extremo e incisivo, ele até dá alguns pontos ali pro treino old school e fala que o treino científico é extremamente melhor. Mas primeiramente, pros não iniciados, vamos explicar o que é o treino old school e o que é o treino científico. É o treino do Jimmy Neutron. Treino old school se refere à Golden Age do fisiculturismo. Um tempo onde a cultura de academia era algo muito menor, muito mais isolado e muito mais forte. Esse foi um tempo que quando você ia pra academia, a única coisa que você esperava ver eram homens gigantescos e suados levantando anilhas pesadíssimas com seus braços e pernas torneados. Igual a mim, eu sou exatamente assim. Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger, Flex Wheeler, Dorian Yates, entre vários outros, são fisiculturistas que são tidos como base até hoje pro treino old school, que consiste num treino mas no sentimento, assim, tá ligado? Você via o que os caras faziam, via que dava resultado e coloca igualzinho hoje em dia. Só que esse é o tipo de treino que você desconsidera várias coisas. Já o treino científico, essa é uma alcunha que foi adotada mais recentemente nesse tempo de internet, mas já existe há algum bom tempo, só não era nomeado e separado tanto quanto é hoje em dia, que consiste em pessoas que gostam de verificar cada medida do corpo delas para saber se aquele treino é efetivo, qual treino é melhor. Normalmente se baseiam em estudos científicos para montar o seu treino com base em evidências comprovadas de que aquilo é o melhor jeito definitivo para todas as pessoas fazer o seu treino e ter muitos ganhos. Só que eles também desconsideram um montão de coisa. E como a cena do fisiculturismo atualmente tem sido muito dividida com as pessoas mais velhas que já competiram e estão querendo manter a experiência delas e passar pra frente, misturado com os novos fisiculturistas que estão indo pra uma noção completamente isolada de aprender sozinho, sentar no PC e estudar vídeos de, sei lá, algum cara aí que faz vídeo de coisa científica. Tá criando aquele atrito foda, mané. Mas tem uma coisa bem importante que você tem que levar em consideração quando a gente fala de qualquer tipo desse treino, que é quem é o público-alvo da mensagem que essas pessoas estão passando. Ambos os lados tendem a passar esses treinos pra você aí, você iniciante que tá começando agora e só quer alguma direção pro que fazer. É muito importante a gente trazer isso pra mesa, porque existem alguns treinos que só não vão funcionar se você não estiver usando o suco. Exato. Quem diria que se você não injetar o suco, você não vai ficar desse tamanho aí. Então, em ordem cronológica, vamos começar com o treino old school. Normalmente visto como uma forma que não é eficaz de treino, não irá funcionar pra você e só irá levar a lesões. Esse é um treino que muitas pessoas tendem a ver como péssimo, como ruim, mas eles desconsideram muitos pontos bons e sim, existem muitos pontos negativos. Na minha opinião, cara, o melhor ponto do treino old school é a cultura old school como um todo. E esse eu posso falar, viu? Pra quem não tá ligado, eu treinava na academia, mas eu larguei há uns 5, 6 meses já, porque eu já tava ficando um pouco cansado de ter que tomar um cuidado extra pra não chutar os 15 tripés que as pessoas deixam no chão pra elas gravarem os próprios treinos e ficar revezando o leg press com 10 moleques que não trocaram nem o uniforme da escola pra ir treinar.
Eu gosto mais de ficar na minha. Porém, algumas semanas eu fui com um parceiro meu numa academia completamente old school. Assim, mano, literalmente, se você pegar essa filmagem aí do Arnold, eu tava lá. Eu tava lá. Era uma academia pequena, sem espelhos, sem música, apenas metal batendo no chão. Só tinha maluco anormal treinando, tá ligado? Não é que os caras tomavam suco. Eles tomavam a jarra inteira. Mas eu falo isso de coração, mané. Depois de ter ido lá por uma semana, só pra sentir o feeling, eu entendo porque que essa rapaziada old school é tão pé firme que aquele treino era melhor. Como a academia era pequena, todo mundo ali se conhecia, todo mundo conversava, todo mundo dava piteco um no treino do outro pra falar tipo, não, se você fizer isso é melhor, se você fizer aquilo é melhor, sem ter aquele bagulho de, mano, quem é você? Por que você tá falando do meu treino? Eu sou uma pessoa que não faz supino, tá ligado? Eu tenho muito medo da barra escorregar e cair no meu peito. Mas eu fiz esse dia lá e 2 malucos me ajudaram. Tipo, foi muito legal assim, tá ligado? Eu nem conheci os caras. E o treino old school é isso, é baseado no pump, é baseado numa colaboração, mesmo quando as pessoas estão competindo para algum torneio de fisiculturismo. Existe um senso de comunidade que te motiva a estar ali treinando, porque você não vai deixar o seu parceiro na mão. Você pode até se deixar na mão, mas o seu parceiro você não vai deixar. E é claro que eu não tô falando num sentido competitivo da coisa, se isso é melhor pros fisiculturistas do passado, pros fisiculturistas do presente, mas você, uma pessoa indo lá treinar, você acaba tendo um sentimento mais legal, tá ligado? É da hora, você treina bem, não existe distração, é treino e treino. No passado, principalmente, não tinha celular. Entre os sets, eles estavam ali pensando no próximo, eles não estavam checando os stories pra ver quantas visualizações pegou. Porém, é claro que isso não significa tudo. Os treinos old school forçavam muito mais em carga, aguentar grandes quantidades de peso. Isso levou vários profissionais fisiculturistas a terem lesões. Basicamente, todos esses caras que eu tinha mencionado antes sofreram lesões legais, assim, tá ligado? O suficiente pra dar uma parada ali. Isso tudo porque esse tipo de treino pode te levar a patamares maiores, mas pode te lesionar bastante, ainda mais se você for um iniciante, porque a comunidade old school tem uma parada que é um pouquinho chata. Muito dessa rapaziada tende a esquecer 2 coisas bem importantes. 1, eles tomam bomba. 2, eles já foram iniciantes em algum dia. Eu acho que todo mundo já tá cansado de ver algum maluco gigantesco falando que, mano, você tá levantando 6 quilos? Cara, que coisa patética, sai da minha academia. Não são todos, obviamente, mas essas pessoas existem. Esse desrespeito com quem tá começando, porque, mano, não, você não tem que levantar o que ele acha pesado, você tem que levantar o que desafia o seu corpo e você considera pesado. Se 6 quilos é o seu limite de força, é o que desafia você naquele momento, você tá fazendo com peso perfeito e não tem nenhuma vergonha disso. Seja 6, seja 5, seja 4, seja 2. O que importa é você tá se desafiando e puxando o seu corpo para novos patamares. E muito dessa mentalidade old school acaba sendo mesclado ali com anabolizante, porque, amigão, é o seguinte, ninguém fica desse tamanho sem usar bomba. Ninguém. Pro anabolizante fazer um efeito legal, você tem que ter genética, obviamente, mas principalmente uma rotina de treino da hora, uma consistência boa e alimentação. Mas se você tem todas essas coisas e você não toma bomba, você não fica desse tamanho. E acabou, tá? Não existe argumento. Claro, a gente já teve atletas naturais com físicos, meu Deus do céu, o cara parece uma estátua grega, maior ainda. Mas isso é exceção e não é regra. Muita gente tende a passar pra frente, principalmente para essas novas pessoas que estão começando a treinar agora, que esses caras das antigas, eles eram desse tamanho por conta do treino, enquanto não, era pelo treino e por conta das bombas. E aí o futuro foi avançando e a gente chegou na fase atual do treino científico, que tem muitos prós, mas vários cons. Se existia uma cultura de academia no passado, ela existe muito mais no futuro, porque agora você não tá competindo contra o maior cara da sua academia, você tá competindo contra o maior cara da internet, do mundo inteiro. Jovens que estão começando a entrar hoje em dia e tem genéticas absurdas, que nem esse moleque de 14 anos, que olha o shape desse maluco. Olha como ele ficou poucos anos depois. Ele não tem nem 18 aí nessa foto, se não me engano ele tem 16. E olha o tamanho que ele tá, o que você acha que ele tá tomando? Whey? Whey de cavalo! Atualmente, nessa cultura atual de academia, tem essa necessidade dos números estarem impecáveis, do tamanho do seu bíceps estar maior na semana seguinte. Se você fizer esse treinamento científico, você vai ter resultados. Os treinos científicos focam muito mais em todos os detalhes do processo de você fazer o movimento para se certificar de do começo ao fim, você tá fazendo ele perfeitamente. O número de lesões diminui muito mais por conta desse tipo de atenção, a quantidade de peso que você pega, mesmo que você seja
gigantesco de forte, não é mais tão mal vista, por falta de uma palavra melhor, quanto normalmente era no passado, de quanto mais peso, melhor. Mas ainda assim é discutível, tá? Tinha alguns fisiculturistas que treinavam com pouca carga, então, tipo, é um pouco discutível isso aí, mas é o que é passado pra frente pelos old school hoje em dia. No geral, é uma forma de treino muito mais viável pra você ter como iniciante. Se não fosse alguns pequenos detalhes. No caso, muitos detalhes. A comunidade de treino científico tende a hiperfocar em detalhes minúsculos, que às vezes acaba sendo até prejudicial ou inúteis. Como, por exemplo, medidas. Ter medidas de tudo. Parte de um treino científico é saber o quão eficaz ele está sendo, e para isso você tem que se ligar em todas as suas medidas. E números podem ser um bagulho um pouco preocupante para muitas pessoas. Isso é uma coisa que muitos de vocês não vão entender, mas quem é youtuber aí ou mexe com finanças ou números, ver números não ficando do jeito que você quer é meio ruim para sua cabeça. Tem gente que não aguenta, mano. Enquanto muitos desses malucos estão misturando anabolizante até mesmo com a Coca-Cola Zero, que eles adoram tomar, poucos deles tendem a falar a verdade, que sim, eles estão fake nerds, eles estão tomando suco, mas não, eles querem falar que eles são naturais. Porque vale muito mais a pena você comprar o treino dele, onde ele mostra cientificamente, com base em várias pesquisas, que nem essas daí que estão na tela, por que o treino dele vale a pena. Só que aí que tá o pulo do gato. Essas imagens que eu coloquei na tela pra colocar mais peso nas coisas que eu tô falando não eram sobre treino científico. Era a receita de algum bolo aí que eu achei na internet. E foda-se, você não vai pausar pra ler. Essa parada de validar um treino meramente porque existe uma pesquisa falando que aquele treino é bom, é a mesma coisa sobre comer ovo. Se você ir no Google agora e pesquisar motivos por que comer ovo faz mal, e o Google vai te dar várias páginas explicando por que faz mal você consumir ovo. Só que aí logo depois experimenta pesquisar por que comer ovo faz bem, e o Google vai te dar vários motivos de por que comer ovo faz bem. A mesma coisa funciona para esses treinos científicos. Do mesmo jeito que existe alguma pesquisa explicando por que aquele método é o melhor método para você seguir, existe uma pesquisa mostrando por que ele não é muito bom e esse outro aqui é melhor. E fica nesse vai e volta, e você nunca vai parar para ler tudo, você simplesmente vai pegar o que o maluco tá falando e vai falar, não, é isso aí mesmo. É isso, eu vou fazer isso exatamente igual. Sem contar que é claro que a gente tem um lado tóxico dessa comunidade, onde se você não fizer exatamente o que eles estão falando, treinando do jeito perfeito, você não vai ter ganhos. Você tem que treinar científico e tomar bomba, mas isso eles não falam. E é por conta desses fatores e alguns outros que eu acabei não citando aqui que existe esse cabo de guerra, esse vai e volta querendo roubar a sua atenção, porque como qualquer conteúdo na internet, o que todo mundo quer é sua atenção para ganhar dinheiro. Mas quando o conteúdo se trata sobre treino, eu acho uma parada muito perigosa as pessoas estarem passando informações falsas ou simplesmente falando o que o público quer ouvir simplesmente para ganhar visualizações e dinheiro em cima disso, porque muitas pessoas podem confiar na palavra de um criador de conteúdo e acabar se lesionando, se machucando feio por seguir alguma rotina de treino que nem eles pesquisaram. Vale lembrar, não são todos que são assim, mas é claro que existem maçãs podres nessas comunidades como existem em todas as comunidades do mundo. Só que eu acho meio paia nesse caso aqui existir, tá ligado? É um bagulho tipo, você vai treinar pelo seu bem-estar e aí você acaba nessa merda. Então Piscine, me ajude, cara, o que eu tenho que fazer? Quem que eu tenho que ouvir? Os dois. Existem lições muito importantes para você aprender com ambos os lados. Desconsiderar um lado como totalmente errado e um com somente sendo correto é extremo demais e só vai te privar de ter informações interessantes. Antes de você começar na sua jornada de treino, você tem que saber o que você quer. Você quer ter um shape saudável, um shape legal, um shape parecido com o meu? Então simplesmente vá lá, treine, seja consistente, se alimente bem, principalmente, durma boas horas de sono e qualquer treininho básico que você fizer ali, você vai ter resultado. Eu faço basicamente só calistenia e tenho 2 halteres de 10 quilos que eu consigo colocar numa barra e fazer virar uma barra de 20. Só! É só isso que eu uso. E tô legal. Agora, se você quiser ser um fisiculturista, um atleta, ou às vezes nem isso, mas você quer tomar o suco pra ter um treino mais potente, ficar maior, ficar esquisito, então essa é uma rota totalmente diferente que você vai ter que tomar. E obviamente eu não sou ninguém pra falar disso, porque eu não tomo anabolizantes, eu não sei como alguém que toma anabolizantes tem que fazer. Porém, se existe uma lição extremamente importante que eu posso trazer aqui pra vocês, façam as suas pesquisas vocês mesmos. Vejam vários criadores de conteúdo. Não baseiem o seu treino, o seu estilo de vida, o que você deve fazer daqui em diante, meramente pela opinião mastigada e enviesada de uma única pessoa. É claro que ela vai falar que o treino que ela gosta é mais eficaz do que o treino que ela não gosta, mas o que importa é você tá testando, você tá saudável e você tá conseguindo atingir as suas metas no final do dia, já que esse corpo é a única merda aí que você tem. Então, mano, faz bonito, faz direito e fica feliz.
Porém, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. E pra todo mundo aí que fala que fazer abdominal não traz tanquinho, é simplesmente pelo percentual de gordura baixo, chupe minhas bolas, tá? Porque eu tenho percentual de gordura baixo e eu só tô tendo tanquinho agora que eu tô treinando abdômen. Tem que fazer os dois, no meu caso. Mas bom, espero que vocês tenham curtido o conteúdo, espero ter conseguido destrinchar bem e dar boas dicas. Eu espero que algum maromba esteja aqui, ó, em algum lugar da tela. Geralmente fica no canto, né? Espero que esteja em algum lugar aqui da tela falando que eu falei um monte de merda. Falando, não, esse moleque aí, mano, primeiramente que ele é pequeno. Então, ó, opinião desconsiderada. Ou alguma coisa assim, porque seria bem engraçado. Então, na dúvida, oi maromba, oi maromba. Porque por hoje eu vou ficando por aqui, mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é, independente do estilo de treino que você escolha, treinar a perna sempre vai ser uma merda. É universal, não sei, cara. Eu acho uma bosta, odeio treinar a perna, pelo amor de Deus.